bem. E aí, eu penso que é momento da gente falar um pouquinho dessa coisa da ansiedade, O que vocês acham? Porque, olha só, eu falei para vocês, né, que a ansiedade poderia ser eu me preocupar com o momento pós-pandemia, ou eu me preocupar com uma prova, preocupação com questões fisiológicas, né, que tem a ver com as reações relacionadas ao pânico. Alguém que tenha uma ansiedade voltada para o social pode ter preocupações com escrutínio, palavra difícil, né? Ou seja, com ser de alguma forma colocado em uma situação de desvantagem, de ridicularização. As pessoas, por exemplo, que têm muitas preocupações, uma grande gama de preocupações sobre o futuro, sobre o mundo, sobre o que vai acontecer. Então, todos esses, né? Eu posso ter também ansiedade relacionada a um objeto em específico, ou uma situação específica, né? Eu posso, por exemplo, ter ansiedade relacionada a um animal, por exemplo, ou uma situação como voar, como andar de elevador, como lugares altos e assim sucessivamente, né? Todos eles a gente enxerga um objeto, né? Alguma coisa na qual a gente consegue ver uma relação aí com a ansiedade. Mas também existe a ansiedade da ansiedade. E o que é isso? Do que é que a gente está falando? A ansiedade da ansiedade é eu começar a ficar ansioso porque eu sei que eu posso ficar ansioso. Por exemplo, agora, na pandemia, eu me sinto de alguma forma presa, eu me sinto de alguma forma com as minhas possibilidades, a minha liberdade, até mesmo o controle da minha própria vida reduzida, e aí eu começo a ter reações de ansiedade em relação ao próprio fato de que, eu já sei que eu vou me sentir ansiosa. Por quê? Porque eu vou passar muito tempo fazendo isso ou fazendo aquilo, e aí eu vou me sentir ansiosa. E aí a gente começa a antecipar as reações ansiosas. Olha que coisa interessante. E aí o objeto da nossa ansiedade é a nossa própria ansiedade. Então, por exemplo, várias vezes acontece dos nossos pacientes, das pessoas que nos procuram, das pessoas que precisam de ajuda, dizerem que elas estão ansiosas por causa de alguma coisa externa. Mas quando tu começa a aprofundar, existe uma preocupação com não se sentir assim, com não ter essa perda da segurança, essa perda do sentido de tranquilidade. Olha que coisa interessante. Então, me afeta, me incomoda o fato de que eu tô sentindo essa emoção desagradável de sentir. E isso, na verdade, muitas vezes nem é tão o nosso foco, percebem? A gente fica muito procurando um objeto, ou uma situação, ou uma coisa que nos deixa ansioso ou ansiosa, quando na verdade muitas vezes nós estamos tendo de fato ansiedade da própria ansiedade, continua tudo sendo ansiedade. Então, esse é um outro ponto bem interessante da gente pensar. Então, por exemplo, eu passo a me preocupar com o fato de que eu vou sentir as reações ansiosas, eu tento fazer coisas para evitar sentir aquele tipo de emoção, por exemplo. Por quê? Porque é muito desconfortável e eu não quero sentir aquilo ali. E aí, eu comentei com vocês a história da evitação, dos pensamentos catastróficos, e aí isso tudo vai retroalimentando esse sistema. E quanto mais eu fico preocupada em não me sentir ansiosa, em geral, isso vai aumentando a própria sensação subjetiva de não tranquilidade, de intranquilidade, de insegurança. Por quê? Porque tem uma preocupação, inclusive, com perder o controle, porque então eu não me controlo, eu não tomo conta de mim mesma, as coisas elas me afetam e não posso fazer nada para elas não me afetarem. Já pensaram sobre isso, gente? Isso é uma coisa interessante para a gente pensar, vocês não acham?
Então, pensem aqui. Eu começo a me sentir mais e mais e mais ansiosa a cada vez, porque também fico tentando não me sentir ansiosa. Então, além de eu me preocupar que o avião pode cair, por exemplo, eu ainda me preocupo com essas sensações desagradáveis que eu sinto, certo? E aí é bem interessante como isso acaba retroalimentando mais e mais e mais o nosso sistema. E por isso que tentar convencer uma pessoa que está sentindo ansiedade de que aquilo que ela está prevendo como ameaça não vai acontecer, em geral, ajuda, mas ajuda pouco. Por quê? Porque a maior parte das vezes nós reconhecemos que aquilo ali é irracional, que é uma probabilidade baixa daquilo ali acontecer, por exemplo. E, inclusive, nesse tipo de situação, existe um fenômeno que é muito estudado e muito conhecido dentro da ansiedade voltada para o social, mas que também acontece nas outras ansiedades, né? Que é uma sensação de desmoralização, ou seja, eu mesma sei que não faz muito sentido eu estar tão preocupada com uma situação, com um elevador, com um voo, sei lá, com alguma coisa que eu estou antecipando uma ameaça futura. Mas ainda assim, eu me sinto dessa forma.